Muito bem, eu nasci em 1949, portanto estou com 67, vou fazer 68 ainda esse ano. Nasci em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, mas mudei para Belo Horizonte muito cedo, com 3 anos de idade. Estudei na Faculdade de Medicina da UFMG, onde me formei, e fiz a especialização, a residência de pediatria, o mestrado e o doutorado também na UFMG. Sou casado com uma psicóloga, Gláucia Rezende Tavares, e tivemos 2 filhas. A caçula, infelizmente, faleceu aos 18 anos de idade, num acidente de carro, e a minha primogênita está hoje com 30 e poucos anos, e tem uma filhinha que é a minha neta Bárbara. O acidente aconteceu em 1998, e foi realmente, claro, que marca muito, né? É um golpe muito grande, mas felizmente eu e minha esposa resolvemos que a gente não poderia nos deixar abater por isso. Então, na verdade, nós conseguimos, de alguma forma, elaborar esse luto. Formamos, inclusive, uma associação, né, que chama API, que quer dizer Apoio a Perdas Irreparáveis. Então, está fazendo exatamente 18 anos agora, em que a gente dá apoio aos enlutados. E como fruto dessa parceria, dessa associação, a gente já publicou 2 livros. O primeiro há 14 anos atrás, que é Do Luto à Luta, e agora, esse ano, a gente publicou E a Vida Continua. É interessante, né? Eu fiz a medicina com um currículo antigo, antes da reforma, que depois eu até participei dessa evolução, né, da reforma, mas nessa época pediatria só era dado no último ano da faculdade e era só meio semestre. E quando eu entrei para a faculdade, então, naquela dúvida que não sabia ainda qual especialidade escolher, passei por várias, cada época na cabeça parecia uma, mas pediatria era uma que eu não queria. Agora, eu não tenho a menor dúvida que quando eu escolhi a pediatria, a maior influência foi dos meus professores. Nessa época, o departamento de pediatria, indiscutivelmente, era um dos melhores departamentos da faculdade, o que mais se dedicava aos alunos, e eu tive realmente uma equipe de mestres que é muito bacana. E eu acho que foram eles. A decisão foi assim, de imediato. Quando eu fiz o curso de pediatria, aí eu decidi, não, vou fazer pediatria. Dr. Enio Leão, Dr. Antônio José das Chagas, Dr. José Silvério Santos Diniz, Francisco Pena, Francisco Reis, Elmo Pérez, que aliás quem eu substituí aqui na academia, né, a cadeira do professor Elmo Pérez, professor João Afonso, Edivar Tonelli, são vários outros, que todos eles são assim, muito queridos e que me influenciaram muito. Eu substituí o Elmo, ele foi o primeiro titular, e eu o substituí quando faleceu. Mas o professor Elmo foi uma pessoa assim, muito interessante, muito dedicada, uma pessoa, né, que tinha muito interesse pelos alunos, e nos ensinou muito. Eu fiz com ele a puericultura, que era então assim, exatamente para mim a essência da pediatria, né, que não é tratar doença, mas é promover saúde, e o Elmo me ensinou isso de uma forma muito legal. Bom, durante a pediatria também eu passei por várias subespecialidades, né? Comecei na gastroenterologia, com o professor Francisco Pena, fiquei 8 anos fazendo nefrologia pediátrica com o Dr. José Silvério, mas depois eu me encontrei na neonatologia. A doutora Diomar Tardagra foi ela não era do departamento de pediatria, mas ela foi minha professora de neonatologia e, como eu já disse várias vezes, né, eu a considero como minha mãe profissional. Foi ela que me dirigiu, então, e para mim uma coisa mais emocionante na pediatria é você atender um recém-nascido na sala de parto. Isso me emociona até hoje, toda vez que eu atendo uma criança ao nascimento e levo essa criança para que a sua mãe possa pegá-lo, possa conhecê-lo ao vivo, é uma emoção muito grande. Então eu tenho um grande orgulho de ter podido ajudar várias mães a ter esse primeiro contato com seus filhos.
Mais uma vez, meus professores, né, me entusiasmaram e me incentivaram. Então, quando eu terminei a residência em 1974, em 1975 eu já fiz o concurso para docência. Então, logo depois da residência, eu comecei a trabalhar como professor. Fiquei 6 meses, de janeiro a julho, como voluntário no departamento de pediatria do UFMG. Em agosto de 75 eu fiz o concurso e fui efetivado como professor. Então, assim, adoro, né? Continuo professor até hoje e adoro realmente a docência, a pesquisa e principalmente o contato com as pessoas mais jovens, passar para eles algum tipo de informação. O mais importante realmente foi a mudança do perfil nosológico, né? Antigamente, quando eu era residente, 80% das crianças internadas no Hospital das Clínicas eram desnutridas. A gente trabalhava muito com a desnutrição, com a desidratação, com a gastroenterite, que naquela época era uma coisa comum, e hoje a gente vê isso com muito menos frequência. Então, houve realmente uma melhoria da qualidade de vida das crianças. Ainda precisa melhorar muito, mas já houve uma melhoria significativa. A gente não vê mais essa desnutrição. E uma coisa também que mudou muito foi a própria evolução, né, da ciência médica, principalmente no diagnóstico com as novas tecnologias, que tem o seu lado bom, que é realmente muito importante, mas traz também um pouquinho de preocupação, porque às vezes a gente nota que os médicos mais recentes, eles estão de alguma forma substituindo a clínica, o exame clínico, uma boa anamnese pelo exame subsidiário. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, é algo que eu sempre falo, né, para os meus alunos, que apesar da tecnologia ser muito útil, ela não substitui o relacionamento humano, um bom contato com o seu paciente, principalmente durante uma anamnese e um exame físico, que deve ser o mais completo possível. É claro que é uma fonte de conhecimento, né? Eu me associei à Sociedade Mineira de Pediatria logo que eu terminei a minha residência, sempre participei, tive vários cargos na Sociedade Mineira e na Sociedade Brasileira, fui inclusive um dos ex-presidentes da Sociedade Mineira de Pediatria e atualmente faço parte do Comitê Científico de Bioética da Sociedade Brasileira de Pediatria. E a função principal para mim é exatamente isso, de manter esse conhecimento dentro de um espírito humanista, né, ensinando a tecnologia, mas sem perder essa importância do relacionamento interpessoal. Para mim foi uma honra enorme, né, quando foi sugerido que eu me candidatasse à Academia Mineira de Pediatria. Eu não esperava isso, no meu discurso de posse eu falo isso, eu não me sentia que fosse um dos escolhidos, mas é muito importante, à medida que a gente vai tantos anos de profissão, e de repente a gente renova isso de uma forma diferente. Exatamente porque na academia a gente não tem tanta preocupação com a doença, com o diagnóstico, mas sim com essa socialização, com o aspecto social da pediatria, que a gente pode ajudar mais pessoas, principalmente pessoas não ligadas diretamente à academia. Então eu acho que é uma função muito importante da gente manter essa troca de ideias, de uma forma socializando o conhecimento dos professores de pediatria para a sociedade. A minha grande preocupação é a ultraespecialização, né? O que aconteceu na clínica médica. Então eu acho que o pediatra não pode perder de maneira alguma a ideia da integralidade, a assistência integral à criança. Ele pode ser um especialista, ele pode ser um cardiologista pediátrico, ele pode ser um pneumologista pediátrico, mas ele jamais deve, numa consulta, examinar só o pulmão, examinar só o coração, né? A pediatria exige que a gente examine o ser humano como um todo,
né, integral e holisticamente. Então, o recado é esse: procurem sim fazer um aprofundamento em alguma área, mas não percam o sentido do todo. Minha esposa é psicóloga, ela está atendendo a mãe de uma ex-paciente minha. E ela me contou uma coisa que eu achei engraçadíssima. Meus pacientes normalmente me chamavam de Tio Dudu. E então, diz essa mãe dessa minha cliente contou para minha esposa que quando a filha dela era pequena, ela deu de presente para ela um cachorro. E que ela perguntou como é que ele ia chamar. Ela falou: "Oh, mãe, eu quero chamar ele da pessoa que eu mais gosto. Ele vai chamar Tio Dudu. E o cachorro dela chama Tio Dudu." Mas é muito legal, né? Quer dizer, diz ela que o primeiro nome que veio na cabeça da criança foi Tio Dudu. Hoje a menina aliás, aí ela complementou, falou que que agora ela já estava grande, vai estar inclusive grávida, e que ela gostaria de pôr o nome de Eduardo no filho dela, mas já que o cachorro chama Tio Dudu, que não vai dar, né? Uma coisa interessante, engraçada que aconteceu, você deve ter feito, não sei se ele já fez a entrevista também, Dr. Zé Maria Penido. Pois é, então na época nós dois usávamos cavanhaque, e nós dois eram muito parecidos. Muita gente acha que a gente é parecido, né? Na época mais, porque na época também eu tinha cabelo, hoje eu tô careca, ele não. Mas na época nós tínhamos cabelos pretos, os dois, tal, cavanhaque preto, nós éramos muito, assim, muita gente confundia. E nós trabalhávamos junto no consultório. Então um dia ele estava atendendo um paciente, uma criança, e ele ficou numa dor. A gente fazia muito isso, né? Pedia um colega para dar palpite, para ajudar na outra. Então ele me chamou: "Dudu, vem cá, vem ver esse menino aqui." Aí na hora que eu entrei, o menino olhou assim, olhou para o Penido, olhou para mim, olhou de novo e falou: "Ó você ali, ó." Falou para o Penido: "Ali, ó você ali." Como é que eu estou vendo dois aqui? Foi interessante, eu ri demais disso, né? Foi uma situação muito... E uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, dois clientes meus que tiveram uma cliente prematurinha, muito grave, em que várias vezes eu tinha achado que ela não ia sobreviver, era muito prematura, numa época que não tinha unidade de tratamento intensivo neonatal ainda, né? Ela nasceu no hospital, não tinha UTI, e eu achava que ela não ia sobreviver. E toda vez que eu tentava, a mãe dela era uma psicóloga também, colega da minha esposa, muito amiga, então era uma situação muito difícil. E toda vez que eu ia dar a notícia, né, passar o relatório para ela, ela falava: "Não, Dudu, fica tranquilo, eu tenho fé em Deus e tenho certeza que Ele vai te guiar e você vai salvar a minha filha." Aquilo para mim era um aperto maior ainda, porque eu falei: não vai ter jeito, não tem. Mas claro, né, nós fizemos tudo que foi possível, fizemos inclusive na época, quando estava começando a nutrição parenteral, não existia nutrição parenteral no hospital, mas aí o Dr. Paulo Pimenta, que na época era recém-formado e estava fazendo isso, ele nos ajudou, nós montamos um jeito de fazer e tal. Conclusão, essa menina sobreviveu, e aí na festa de 15 anos dela, ela dançou a primeira valsa com o pai e a segunda valsa foi comigo. Que a mãe da filha, ela fez questão. A segunda valsa, antes dos tios, mas era o primeiro pai, dançou a valsa, a segunda valsa foi comigo. Então, assim, foi uma emoção muito grande. E a outra emoção, uma filha de um colega que teve uma meningite neonatal também, um caso muito grave, que todo mundo tinha a certeza de que ou ela não sobreviveria, e se sobrevivesse, iria ficar com uma sequela, mas felizmente a gente fez fizemos tudo o que era possível na época, e hoje ela é uma pediatra. Ela não só sobreviveu, praticamente sem sequela, um pequeno problema motor, mas muito, muito discreto, e estudou, fez medicina, e hoje ela é uma das pediatras. Então, esses dois casos, para mim, assim, é o orgulho, né, da minha profissão como pediatra.
Na verdade, eu gosto da arte mágica, eu gosto da mágica desde criança, né? E tive a oportunidade de ter um cliente, um pai de 2 clientes meus da pediatria, e ele era mágico profissional. E aí, como eu falei para ele que eu gostava muito, ele me falou que ele estava montando um curso de arte mágica lá na Escola de Belas Artes da UFMG. Então eu fiz esse curso e desde então eu venho praticando como um hobby, né? Não tenho, já fiz algumas apresentações, mas faço mais como hobbyista mesmo. Mas aí eu resolvi, dentro da ideia, da preocupação que eu tinha com as crianças internadas, que na verdade perdiam, ficava às vezes, como eu disse na época lá, a criança ficava meses internada no hospital e sem poder frequentar a escola, sem poder frequentar a família, né? Só as visitas. E eu então comecei a brincar, fazer algumas brincadeiras de mágica com elas. Depois, assistindo o filme dos Doutores da Alegria, me deu essa ideia. Então eu formei já 2 grupos. O primeiro foi na Universidade FUMEC, com os alunos, o primeiro grupo, e atualmente na PUC Minas, né, lá em Betim, no curso de Medicina, nós temos o PUC da Alegria, onde a gente treina os alunos na arte do clown, na arte do palhaço, e alguns números de mágica, onde eles estão nos hospitais, fazem apresentações e dão um pouco de alegria para aquelas crianças que ficam internadas, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe da sua escola.